Olá, investidor! Seja bem-vindo a essa aula e hoje nós vamos falar de ondas de Elliott e de Fibonacci. Vamos começar pela onda de Elliott. As ondas de Elliott são uma teoria formulada na década de 30 pelo seu criador e leva o nome dele. O movimento do preço é dividido em 8 ondas segundo essa teoria, 5 para a tendência principal e 3 para uma onda de correção dessa tendência. Vamos ver como isso funciona. Segundo Elliott, o preço primeiramente faz uma perna de alta. Depois, a segunda onda é uma correção dessa perna, seguida por uma onda maior, a terceira onda, e depois por uma correção desta também. Finalizando a tendência principal, você tem a quinta onda, que também é de alta. Após esse processo, o preço começa uma correção dessa tendência principal. Primeiro ele faz uma perna A de baixa, depois uma perna B que corrige a perna A de baixa. Por fim, o preço faz uma perna C, que é a perna mais longa e a perna de baixa também. Então, a tendência principal é caracterizada pelas ondas de 1 a 5 e a de correção A, B e C. As ondas 1, 3, 5, A e C são a favor da tendência, como você pode ver aí no gráfico. As ondas 2, 4 e B são contrárias ao movimento da tendência, ou seja, são ondas de correção. É interessante que você observe que a onda de Elliott ela complementa a teoria de Down e não são teorias opostas, ou seja, esse período aqui seria um período de acumulação. A onda 3 já seria um período da alta sensível e a 5 um período de euforia. Depois nós teríamos um período de distribuição da baixa sensível e do pânico. Ou seja, as teorias elas se complementam, elas não são excludentes umas das outras. A teoria de Fibonacci é uma das mais utilizadas em análise dos preços. A sequência de Fibonacci é um padrão muito comum na natureza. E nós utilizamos também na análise técnica para prever o quanto o preço irá corrigir ou subir acima de um topo. Vamos ver aqui um exemplo. Observe só essa tendência desse ativo. A gente vê que ele faz uma perna de alta, ou seja, uma onda de alta. Depois ela corrige. Mas até quando ele vai corrigir? Como prever o momento certo de comprar nessa correção e não comprar muito cedo e nem muito tarde depois que o preço já subiu? Então sempre fica essa dúvida, quando comprar? Para isso que serve o fenômeno de correção. A correção nada mais é que aplicar a ferramenta de Fibonacci em uma perna de alta. Ela tem o objetivo de verificar quais vão ser os possíveis pontos de entrada, ou seja, nessa tendência, quando o preço está em tendência de alta e faz a correção, qual seria o melhor momento para se entrar? Um possível momento com estatística positiva de acerto. Bem, para isso nós temos que aplicar a ferramenta de Fibonacci. E como aplicá-la? Você tem que identificar os pontos da perna de alta, ou seja, a base e o topo, e depois você simplesmente aplica por meio do software de gráfico a ferramenta em cima do gráfico. Ou seja, aqui você aplicou a ferramenta naqueles dois pontos. E agora nós temos as zonas de compra preferenciais. Ou seja, nós temos nossos pontos de entradas nas regiões de fio. O que significa? Isso significa que depois que o preço faz a perna de alta e começa a corrigir, as melhores zonas para você entrar no ativo são aquelas ali, aqueles 3 pontos, ou seja, entre 38,2% da perna e 61,8%. Essa zona compreende a buy zone, ou seja, a zona de compra, e é um bom momento para se comprar. Além disso, um outro momento para quem é mais conservador seria o rompimento do topo, ou seja, após corrigir para a zona de compra, confirmando que é uma correção da tendência de alta e que a tendência de alta se mantém, aí você poderia comprar rompendo o topo anterior. Essa também é uma estratégia muito utilizada por investidores mais conservadores. Além disso, você pode ver que você pode aplicar a ferramenta em várias pernas de alta. Por exemplo, aqui nós aplicamos na outra e identificamos outra buy zone. Percebe-se como que o preço fez uma sombra longa bem na região de buy zone. E como é um gráfico semanal, você teria tempo para fazer essa compra aqui, ó, nessa região, e depois aproveitar a alta. Então percebe-se como o mercado ele utiliza essa ferramenta, é uma ferramenta padrão para todos, e como ela é respeitada nas análises técnicas. Então essa foi a nossa aula de Fibonacci e ondas de Elliott. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.